eu não sou igual a você, você não é igual a mim. E quando ele começou a ministrar, ele falou assim, olha, eu não sei usar esboço, eu não sei preparar a palavra, eu sou um contador de história. E aí ele começou a ministrar e a palavra inteira dele foi uma ministração poderosa. Ele leu um versículo. E ele entendeu que o chamado da vida dele era dessa maneira. Deus deu uma medida para ele. E essa é a medida que ele entendeu que ele precisa usar. E não diferente, eu sou totalmente o oposto dele. Eu sou uma pessoa que eu gosto de preparar um esboço com começo, meio e fim. Deus me deu essa medida. E foi difícil eu aceitar isso, porque eu lembro que quando a gente já está caminhando no Evangelho já faz quase 20 anos. E quando o Leonardo ele prepara esboço, gente, é um esboço. Ele coloca o tema, o versículo e os tópicos que ele vai usar. O meu eu escrevo um livro. Se eu quisesse escrever livro, todas as minhas ministrações dá. Um livro. Porque enquanto eu estou preparando a minha palavra, Deus vai ministrando o meu coração e eu vou escrevendo aquilo que Deus me dá. Tudo certo aí? Deu ruim? Amém. E eu queria já começar aqui, ler com vocês Romanos capítulo 1, versículo 16. Eu vou ler na A21, onde eu estudei o meu esboço. Nós precisamos realmente nos encaixar aonde Deus nos chamou para estar. Nós precisamos sim entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Muitas vezes a gente quer ser parecida com fulano, com ciclano, mas Deus te chamou para ser quem você é. A medida que Deus te deu. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas eu estou. E tem gente que sabe também. Romanos capítulo 1, versículo 16. Olha o que diz a palavra. Porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Somente este versículo. Olha o que o versículo fala, porque eu não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Olha o que Paulo vem falando para nós. Que há um poder nas escrituras, no evangelho. Há um poder. E esse poder, ele não está sobre mim e sobre você, humanamente falando. É o poder que há no evangelho. Então, aquilo que sai da minha boca, se ele é do evangelho, há poder. Então, não depende da circunstância que eu e você estamos vivendo. Porque, humanamente falando, nós somos muito instáveis. Hoje, nós acordamos desanimados, meio cansados, meio aflitos. Mas não é sobre o que você está sentindo. É a palavra que sai da sua boca, aquilo que é do evangelho, ali ele tem poder. Amém? E ele tem poder para quê? Para salvação. Primeiramente, o evangelho ele tem poder para salvação. Uma frase que eu acho que é o pastor Márcio que fala bastante, nas nossas convivências diariamente, ele fala assim que o óbvio tem que ser dito, né, pastor? Às vezes a gente está na igreja e a gente ouve praticamente a mesma coisa. Só que eu acredito que o Espírito Santo que habita dentro de mim e dentro de você, ele quer revelar algo através daquela repetição daquilo que nós estamos ouvindo. Nós ouvimos também que Deus é um Deus pedagógico. Deus, ele trabalha de várias formas, mas ele quer nos ensinar. Muitas vezes nós entramos por aquela porta como se nós estivéssemos entrando num shopping center, passeando com a mente distraída, ou no automático, como o pastor Márcio já ministrou. E a gente acaba ficando distraído e não recebendo o poder que há na palavra para mim e para a sua vida. E nós precisamos primeiramente saber que esse poder ele é para mim, ele é para você. Que esse poder, ele habita dentro de mim e dentro de você.
E enquanto nós não entendermos o real significado disso, a revelação no Espírito, nós vamos viver de forma desordenada. Sabe aquela música que se canta por aí, deixa a vida me levar? Apenas nos intitulamos como cristãos evangélicos e não desfrutamos nem 10% daquilo que habita dentro de mim e dentro de você. Essa semana nós ouvimos um vídeo do discipulado da liderança, e ele dizia assim, espiritualmente falando, que você nunca vai conseguir levar outra pessoa a um lugar onde você nunca esteve. Espiritualmente falando. Como que nós queremos evangelizar alguém, levá-lo a um lugar onde nós nunca alcançamos? Porque o poder, ele está habitando dentro de mim primeiramente. E é isso que eu e você, nós precisamos entender espiritualmente falando. Eu posso ministrar o teu coração, mas quem traz revelação ao teu espírito é o próprio Espírito. Há um poder, e esse poder no original, querido, se nós entendêssemos o original dessa palavra no grego, ele é o poder explosivo de uma dinamite. Você consegue mensurar, espiritualmente falando? O poder de uma dinamite está dentro de mim e dentro de você. O significado da palavra poder no grego é dunamis ou dínamos, que é o poder explosivo do Espírito Santo, com uma conotação de dinamite. Esse poder, ele também tem a conotação de força, habilidade, poder para realizar milagres, excelência de alma e influência. Uma palavrinha com 5 letrinhas, ela tem tudo isso dentro da gente e nós não usamos 10% desse poder dentro de nós. E quando esse poder, ele habita dentro de nós e nós temos essa revelação, ninguém mais nos segura. Não há vergonha, não há medo, não há circunstância da vida ruim que te pare, que me pare, que me faça eu me acovardar. Quando eu e você nós entendemos que este poder de dinamite e de explosão, o que ela pode causar dentro de um ser humano. Quando o Espírito Santo ele veio habitar em nós, esta força, este poder que está dentro de mim e dentro de você, queridos, eu quero que você receba isso no seu espírito. Não há nada que possa te parar mais. Este poder explosivo está dentro de mim e dentro de você. E esse poder, ele causa efeito primeiro em nós para salvar, como nós lemos no versículo. Só que aqui eu vejo uma condição para que esse poder, ele tenha realmente esse poder explosivo. Olha só o que diz o versículo, vamos ver ele lá novamente. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que... É uma condição. Humanamente falando, eu e você não temos o entendimento necessário para compreender a dimensão do que é isso. Mas eu preciso crer. O Evangelho é para aqueles que creem. E eu preciso crer e acreditar que existe um poder dentro de mim para salvação. Primeiro em mim, para depois em outros. Este poder... Eu quero passear um pouquinho na Bíblia hoje, queridos, porque nós temos que saber a Bíblia. Às vezes o preletor, o pastor ou
Alguém que sobe aqui, às vezes a gente lê uns versículos a mais, mas eu penso que é para o nosso bem. Como eu disse no começo, o pastor leu um versículo e ele ministrou algo sobrenatural. E eu tenho certeza que cada versículo vai falar comigo e com você hoje. E esse poder que habita dentro de mim e dentro de você, ele não é só para salvar, mas ele é também para curar. Abra comigo em Lucas capítulo 9, versículo 1 e o 2. Lucas capítulo 9, 1 e 2. Reunindo os 12, Jesus lhes deu poder e autoridade sobre todos os demônios e poder para curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a realizar curas. Esse poder está dentro de mim e dentro de você, para realizar curas. Para realizar curas. Eu me lembro que quando a gente fazia um curso teológico, e eu lembro que a gente estava nessa matéria de cura, e eu me lembro que eu acredito que seja Atos 27 ou 28, que quando Paulo chega numa ilha, ele encontra alguém com febre, eu não me lembro a pessoa, e ele ora sobre aquela pessoa que estava com febre e disenteria, estava com diarreia, e a pessoa foi curada. Esse poder que habita dentro de mim e dentro de você, ele pode curar desde uma febre, desde uma diarreia, uma dor de garganta, uma dor de cabeça. Está acessível a mim e a você. Até uma cura poderosa, uma cura enorme de um câncer, como nós vivenciamos aqui esses dias. Uma palavra de cura que foi liberada no altar, a pessoa teve fé e recebeu a cura de uma leucemia. Que poder é esse? De uma palavra que sai da minha boca, não é sobre mim, é sobre Ele. É sobre essa dinamite que está aqui dentro de mim. Seguindo aqui, esse poder, ele nos faz prosperar. Prosperar financeiramente? Não, queridos, eu não falo só financeiramente, eu falo em todas as áreas da nossa vida. Ser uma pessoa próspera é você não ter falta de nada. É você ser uma pessoa saudável, no corpo, da alma. É uma pessoa que é próspera na vida. Que ela é rica daquilo que o dinheiro não pode comprar. Queridos, e se nós tivéssemos o coração grato todos os dias da nossa vida e agradecesse pelo nosso levantar, pelo nosso respirar, pelo nosso almoço, pelo nosso emprego, pela nossa vida, isso tem um poder. Um poder de prosperar. Lá em João 10:10, este versículo é do nosso conhecimento. João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, em plenitude, uma vida completa, uma vida próspera em todas as áreas da sua vida. Esse poder, ele está dentro de mim e dentro de você, para te fazer prosperar. Sabe, queridos, eu queria que você refletisse. A nossa vida, ela é um livro de história. E de história que eu falo, a história da escola, onde nós estudamos história. Lembra aquelas abreviações AC e DC? Né? Antes de Cristo, depois de Cristo. Eu queria que você pudesse refletir quem era você antes de você ter esse poder de dinamite dentro de você. Quem era para você ser antes de Cristo entrar na sua vida?
Era para você ter uma vida leve, suave? Não. Uma vida condenada à morte. Uma morte eterna. E quem somos nós no descer, depois que Cristo começa a habitar dentro de mim e dentro de você? Existe uma vida explosiva dentro de mim e dentro de você. Porque Jesus, Ele não te rouba. Jesus, Ele não te mata. Não, Jesus não destrói as nossas vidas. Jesus veio para nos dar vida e a ter com abundância. Seguindo aqui, este poder que está dentro de mim e dentro de você, ele tem poder para libertar. Como que nós chegamos no mundo cheio de vícios, cheio de debilidades, fraquezas, cheio de mazelas, sujeiras? Imagine uma água dessa, pura, cristalina, e eu ali no banheiro pegar uma colher, uma pequena colher, e colocar aqui dentro da bacia do banheiro. Você tomaria? Mas eu te aviso antes, olha, essa água aqui, ela tá pura, mas eu tive que ir ali no banheiro, peguei uma colherzinha ali daquela água que a gente já acabou de dar descarga, e coloca aqui dentro. Você tomaria? Não dá, né? Jesus vai nos purificando dia após dia. Nós chegamos sujos, mal lavados. Jesus vai nos purificando dia após dia. A palavra diz que nós somos aperfeiçoados dia após dia. Até que, eu estava imaginando, imagina comigo, viaja aqui comigo. Um ônibus daqui de Jarinu que sai lá do centro empresarial e ele vai até o seu destino final, que é Jundiaí. Eu não sei onde ele para, mas eu vou dar um exemplo. Lá na Avenida Jundiaí, ok? Imaginem comigo. E entra um monte de pessoas dentro do ônibus lá no centro empresarial. E tem pelo menos 15 pontos para que ele, no meio do seu percurso, chegue até o destino final. Todas as pessoas que entraram lá, elas vão para o destino final. Mas vão ter pessoas que vão entrar dentro do ônibus aqui na Trieste. Mas elas estão indo lá para a Avenida Jundiaí, o destino final. E ali, no meio de Campo Limpo, para ir para Jundiaí, ele para novamente e entra mais pessoas. Mas todos para o destino final. Viaja comigo. A nossa vida com Cristo, ela é assim. Eu entrei em um determinado ponto, você entrou em outro, mas o nosso destino final está lá na frente. E Deus vai aperfeiçoando nós em cada ponto que nós paramos. Pode ser que tenha uma pessoa que entre um ponto antes, mas ela está indo para o destino final. E ela também vai ser purificada, santificada como eu, que entrei no primeiro ponto. O nosso destino final é com Jesus Cristo na eternidade, limpos, sem sujeira alguma. Há um poder que há dentro de mim e dentro de você. Humanamente falando, nós temos uma vantagem. Eu tenho um poder de dinamite habitando dentro de mim. E você? Tem o que aí dentro? Esse poder, ele tem poder de libertar, que está em João capítulo 8, versículo 32. Um versículo também muito conhecido, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe, queridos, nós muitas vezes entramos lá no primeiro ponto, achando que lá no meio do caminho vai ter um culto de libertação.
eu só vou ser liberta quando tiver um culto de libertação que está programado para daqui 6 meses. Deus pode te libertar hoje, apenas com um toque. Este poder, ele tem poder para transformar e libertar a tua vida com apenas um toque. Uma palavra que sai daqui da boca de qualquer um de nós pode te libertar. Porque tem um poder de dinamite, de explosão na minha vida e na sua vida. Não espere o culto de libertação para você ser liberto. Ah, queridos, eu não estou falando mal de culto de libertação, porque tem denominações que usam, e se a gente precisar usar, se Deus nos falar para fazer isso, nós vamos fazer. Mas eu acredito no poder, que é conhecereis a verdade. É um poder, é eu conhecer a palavra todos os dias da minha vida. E quando eu conheço a palavra, eu sou liberta. Porque a palavra diz, a verdade não é a minha verdade, é a verdade da palavra. Por que todos os cultos a gente fala, tenham intimidade com a palavra, tenham um tempo devocional, conheça as escrituras. Sabe, queridos, quando nós nos derramamos na presença do Senhor todos os dias da nossa vida, nós não vamos ser levados por qualquer vento de doutrina. Nós não vamos balançar, nós não vamos desanimar, nós não vamos morrer, porque nós estamos firmes na promessa de que eu posso conhecer a verdade, e essa verdade ela vai me libertar. Deixa eu tomar água. E esse mesmo poder, ele pode nos transformar. É um versículo que eu amo também. Romanos capítulo 12, versículo 2. Este é um poder que transforma. Que diz assim: e não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha aqui, queridos, a nossa vida pode ser transformada pelo quê? Pela renovação da nossa mente. O que a nossa vida ela não pode mudar é nós não podemos negociar princípios. Eu não sei você, mas quando eu era criança eu não comia salada, eu não comia nada verde, brócolis, alface, agrião. E chegou um determinado momento da minha vida que eu precisei dessas vitaminas, desses alimentos. E eu mudei os meus hábitos. Por quê? Porque eu sabia que era bom para mim. E não tenha medo de mudar. Não tenha medo de mudar. Só não negocie princípios. Aquilo que a palavra te falou que é para fazer, faça. Mas você pode renovar a sua mente todos os dias da sua vida. Este poder, ele pode fazer você comer alface. Oh, Mateus. É um simples exemplo. Por quê? Porque tem vitamina. Ontem eu estava sozinha em casa e aí à noite eu fiz um Rap 10. E aí eu tinha comprado tomatinho, cereja. E aí eu falei, vou comer alface de novo, meu. De novo? Falei, amém, vai, vamos lá. Cortei fininho, tomatinho cereja, coloquei uma fatia de mussarela. Aí eu coloquei rúcula. Lavei a minha rúcula. Ela já estava lá no meu potinho, coloquei um fio de azeite, uma pitadinha de sal, fechei. Aí, ó. Ela tem poder. Ela tem poder para trazer vitamina para o meu corpo, me alimentar. Consegue entender no mundo espiritual que a gente pode mudar algumas coisas na nossa vida? Antes eu não gostava de verde e agora eu gosto. Antes eu não gostava de preto e agora eu gosto. Antes eu não gostava de louvar e agora eu gosto. Antes eu não gostava de ler livros e agora eu gosto. Tem uma pessoa que está
né, a gente tem uma intimidade, e ela comprou o livro do pastor Ulisses na quinta-feira, e aí ontem ela me passou que ela já estava na página 35. Eu falei, glória! Ela falou, pastora, mas eu não sou igual a senhora que lê. Eu falei, viu, mas ninguém começa lendo um livro 100 páginas por dia. Eu falei, você acha que eu tenho tempo de ler 100 páginas por dia? Não tenho, eu também, eu vou lendo aos poucos. Mas é um hábito que se formou na minha vida. Um hábito de ler todos os dias. Mas eu não gosto de ler a palavra. Mas hoje a gente tem a tecnologia de ouvir a palavra. Hoje não existe mais desculpa para que a gente não possa mais fazer as coisas que Deus nos pede. E isso tem o poder para transformar a minha vida e a sua vida. Amém? Agora aqui, João 14, 16 ao 18. Aqui é uma história que Jesus estava anunciando aos seus discípulos o que aconteceria após a sua ascensão, após a sua subida. Peraí, gente, agora sim. Então essa é uma história, João 14, 16 ao 18. Olha Jesus falando aqui. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conheceis, pois Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Essa é uma promessa. Essa é uma promessa de que quando Jesus subiria, aqueles homens não ficariam sozinhos, que viria um Consolador. E aqui eu quero trabalhar a palavra Consolador e a gente vai entender o porquê que eu estou falando dele. O significado no original é Paracletos, que significa, assim, convocado a estar ao lado de alguém. É um intercessor, um conselheiro. No sentido mais amplo, ele é um ajudador, um amparador, um assistente, alguém que presta socorro. Então, esse poder, que é o próprio Espírito, ele veio morar em mim e ele veio morar em você. Então, ele foi destinado a tomar o lugar de Cristo para conduzir as pessoas a um conhecimento mais profundo da verdade e nos capacitar a sofrer tentações e perseguições como representantes de Cristo. Então esse poder que é o Consolador que habita dentro de mim, sabe o que ele também nos oferece? Companhia durante toda a nossa jornada. Oh Deus! Quanto de nós que vivemos na era dessa tecnologia, onde não existe mais um olho no olho, onde nós somos forçados, acho que não seria essa palavra, mas há muitas vezes a trabalhar em home office, a ficar sozinho dentro de um cômodo da sua casa, sem ter contato físico. Nós não estamos mais sozinhos. Aquele poder que veio habitar dentro de mim e de você é a sua companhia diária. E é uma mentira de Satanás quando nós falamos que nós estamos sozinhos nessa jornada. É mentira. O poder do Espírito Santo, ele mora dentro de mim e dentro de você. Sabe, queridos, eu sempre fui uma pessoa de poucos amigos. Desde a minha infância de escola. Porque todas as vezes que eu abria o meu coração para alguém, essa pessoa, ela me frustrava. E chegou um determinado momento da minha vida que eu falei, eu não quero mais amigos. E aí eu comecei a namorar cedo, o Leonardo, e ele tornou-se o meu amigo. A pessoa com quem eu abri o meu coração. E durante a minha jornada ministerial, eu sempre falei que ser uma pastora era um lugar de solidão.
Porque muitas vezes eu não podia abrir a minha vida para qualquer pessoa, porque ela não iria entender. E eu fui curada disso. Estávamos na conferência em Itajaí, pastor João, pastora Margarete também. E foi numa manhã que estava num ensaio, a Gabriela Gomes e toda a sua equipe, ensaiando o louvor amigo. E quando eu entrei naquele centro eventos, eu senti um toque. Eu falei, ele já está aqui. E o louvor dizia assim, consegue? Amigo, amigo, sem você eu nada poderei fazer. Meu amigo, amigo, sem você eu nada poderei fazer. Jesus, obrigada por ser o meu maior amigo. Quantas vezes nós nos sentimos solitários nessa jornada? Hoje o Senhor está te curando também. Porque o meu choro não é de aflição, o meu choro é de gratidão a Deus, porque Ele é o meu maior amigo. Neste versículo, não é qualquer pessoa que pode receber o Consolador, mas é aqueles que creem e que aceitam. As pessoas do mundo lá fora, elas não conhecem nem o vê. Nós às vezes somos taxados de loucos, mas nós acreditamos que tem um poder que habita dentro de mim, que é o Consolador, e que eu nunca estou sozinha na minha jornada. Deus, obrigada. No final do versículo ele diz assim, põe para mim aí de novo. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Orfandade não é para mim, não é para você. Lá em Isaías capítulo 49, o verso 15 diz assim: pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda amamenta, a ponto de não compadecer-se do filho do seu ventre, mas ainda que ela se esquecesse, eu não me esquecerei de ti. Orfandade não é para mim, ela não é para você. Nós não estamos sozinhos. Talvez você foi abandonado, foi abandonada. Obrigada, filho. Mas Deus está com você. Ele é o seu amigo. Ele é o seu melhor amigo. Por último, eu queria ler com vocês Atos 9, 16. Paulo, um grande apóstolo, ele foi separado por Deus para sofrer pelo nome de Jesus. Paulo foi alguém que ele foi separado para sofrer pelo nome de Jesus. Lá em 2 Coríntios capítulo 12, do 7 ao 10. Paulo foi um homem extremamente importante na Bíblia. E ontem eu estava lendo essa história do espinho na carne de Paulo. Alguns estudiosos, não fica bem claro o que seria esse espinho na carne.
Alguns estudiosos dizem que poderia ser uma fraqueza que ele tinha, uma tentação. Porque o poder que ele carregava dentro dele era tão grande, era tanta revelação que aquele homem carregava, e que um pouco antes desses versículos, mas a gente não tem tempo, fala que ele conheceu um homem que foi ao terceiro céu. Ele estava falando dele mesmo. Este homem, ele recebeu revelações que em palavras não dava para se falar. Elas eram inexprimíveis. Imagina um homem que carrega revelação, né, Ezequiel? A soberba, a arrogância, porque ele era um homem, como eu e como você. Mas ele foi separado para sofrer pelo nome de Jesus. Mas ele carregava um poder dentro dele de revelação, que eu acredito que nunca mais existiu na história. Ele tinha tantas verdades, tantas coisas, mas Deus, ele é tão maravilhoso, que ele colocou um espinho na carne de Paulo, para deixar ele bem, bolinha baixa, filho, você depende de mim. Existem fraquezas na minha vida, não tome isso como muleta, tá? Existem fraquezas em nossas vidas que nós nunca vamos entender, mas é Deus trabalhando em mim e Deus trabalhando em você, para que eu e você seja dependente dEle. Muitas vezes Deus fala assim: abaixa a bola, filho, porque você é bom. Cara, você é bom. Não abaixa a bolinha porque você depende de mim. Deus trabalha assim. Olha o que diz aqui os versículos. Até mesmo sobre essas extraordinárias revelações. Portanto, para que eu não me tornasse arrogante, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar, para que eu não me tornasse arrogante. Pedi ao Senhor 3 vezes que tirasse de mim, mas Ele me disse: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Por isso, de muito boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo, pois quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte, porque eu dependo de Cristo. Eu e você somos dependentes de Cristo todos os dias da nossa vida. Mas Jesus, por que eu sofro isso? Eu lutei comigo mesmo ontem à noite, o dia inteiro, para ministrar essa palavra. Pedi orações para as minhas intercessoras. Tem lutas, queridos, que é só você e Deus. Às vezes a gente espera de pessoas, mas é só você e Ele. Tem lutas internas, lutas e batalhas que somos só nós e Ele. Quinta-feira, nesse culto, Deus me deu uma visão minha. A minha cara no chão. E era isso que Ele queria, a minha cara no pó. É porque enquanto eu diminuo, Ele cresce. E não é sobre mim, é sobre o poder que habita dentro de mim. É sobre essa dinamite que tem aqui dentro de mim e dentro de você. Arabaxeira de canta. Muitas vezes nós queremos nos livrar de sofrimento logo. O ser humano acha que sofrimento não é para ele. Mas existem sofrimentos, sim, queridos, que nós temos que passar. Só nós e Ele. Muitas pessoas falam que deserto é um lugar ruim. Você acha que o nosso destino final é uma água purificada com uma gota de água de esgoto?
Não. Ele espera por uma noiva pura, limpa, santa, purificada. E esses sofrimentos na nossa vida abaixam a nossa bolinha, para que nós dependamos dele todos os dias da nossa vida. Não queira se livrar do sofrimento. Discerne, tenha sabedoria, peça ao Espírito, porque Ele te dá. Peça sabedoria. Essa semana foi uma semana, queridos, como foi difícil. Foram tantas notícias ruins, tantas situações querendo nos desanimar. Falei, Jesus, o que está acontecendo? Nós estamos numa semana de encontro. E semana de encontro, quem já passou, sabe como é doído. Cheio de tentações. Aí um menino, um dos nossos servos, me passa a mensagem: pastora, acho que eu não vou mais. Porque foi uma semana muito difícil para mim. Eu acredito que eu não vou entregar o meu melhor lá. Falei, você pode não ir, né? Mas um dia você já esteve na posição de encontrista. Discerne. É algo espiritual. Você não está indo lá para brincar, querido. Agora a escolha é sua. Saiba discernir. Em qual tempo você está vivendo? Semana de pré-conferência, queridos. Quem está aqui conosco há mais tempo sabe que toda conferência há um reposicionamento no mundo espiritual. E nós estamos nos preparando. Jesus, nós estamos nos preparando para algo novo. Eu não sei a dimensão disso, mas eu sei que vidas virão aqui, irão conferir, vão ser transformadas, vão ser libertas, vão ter curas aqui neste lugar. É mundo espiritual. Discerne, aprenda a discernir. Nós somos muito tentados a parar todas as vezes que vem um sofrimento sobre nós. Vai parar de fazer o quê? Você vai voltar para lá, o a ser? A quem você era destinado a ser? Para não, querido. Discerne o momento que você está vivendo. Discerne. Pastora, mas eu não sei o que fazer. Peça sabedoria para Deus, Ele te dá. Falta, sabe o que? A gente acha que o mundo espiritual é como um conto de fadas. Eu desejo que eu seja curada. Não é sobre desejo. Abra tua boca e peça. Ele está aí dentro de você. Abra tua boca e peça. Ele te dá. Há um poder que habita dentro de mim e dentro de você. A minha oração nesta manhã é que o Espírito Santo traga revelação ao seu coração. Que ninguém mais pode te parar. Circunstância nenhuma pode te parar. O óbvio tem que ser dito. Se eu perguntar para você, você sabia que o Espírito Santo mora dentro de você? Você ia falar, sabia. Isso é somente um conhecimento. Mas e a revelação? Essa é a minha oração esta manhã, que o Espírito Santo revele a bomba atômica que tem dentro de você. E não é sobre mim, não é sobre você. É a dinamite que está aqui dentro de mim. É a forma como eu uso essa dinamite. Louvado seja Deus. E eu quero finalizar agora. O louvor pode subir. Jesus, como a tua presença é poderosa aqui neste lugar.
neste mesmo poder, nessa mesma autoridade. Se há alguém aqui em nosso meio que somente conhecia de ouvir falar Jesus e queira entregar a sua vida para Jesus, para esse Jesus, que o Espírito Santo virá morar dentro de ti. Se há alguém aqui em nosso meio que queira viver uma nova história com Cristo, levante a sua mão e venha aqui à frente, queremos orar por você. Se há alguém aqui em nosso meio que queira viver algo diferente da parte do Senhor, eu quero orar por você. Eu quero ministrar sobre a sua vida. Amém, Jesus. Rabachore cantar amandarabás. Aleluia. Se há alguém aqui em nosso meio que estava afastado do Senhor, da igreja, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Oh Deus, fecha os teus olhos. Obrigada, Jesus.